Bom dia a todos, aqui é o professor Renato, professor de inglês do CF12. Estou postando esse vídeo aqui como uma revisão para a prova escrita de inglês que vai ocorrer agora nessa semana. Lembrando, a semana de provas começa nessa segunda-feira, tá? E o primeiro dia de provas já tem prova de inglês aí. Eu selecionei alguns exercícios aí para a gente revisar o conteúdo, tá? E aí eu coloquei aqui nos slides para explicar basicamente o que vai ser cobrado nessa prova escrita, tá bom? O conteúdo é basicamente esse aí, ó. Tem um vocabulário que nós trabalhamos na unidade 4, né, que está lá na página 83, que na unidade 4 a gente trabalhou muito a questão da preservação, sustentabilidade, essas coisas. E aí tem um vocabulário específico voltado para esse tema, né, que está lá no exercício do 4 da página 83. Tem também a parte de first and second conditions, orações condicionais, né? E aí tem o exercício que nós trabalhamos isso lá, que é o 7 da página 88, onde você tinha que completar algumas frases aí usando ou o primeiro ou o segundo condicional. E por último aí, conectores. E aí tem um exercício que a gente fez relacionado a esse conteúdo, que está lá na página 109, o exercício número 6, onde vocês tinham umas frases e aí tinha que basicamente completar com alguns conectores, que são basicamente as conjunções que nós conhecemos, né? Então vamos lá. Na primeira parte aí, qual foi o vocabulário que a gente trabalhou lá na unidade 4? Que é o voltado para sustentabilidade, preservação e tudo mais. São essas palavrinhas aí: rainforest, under threat, illness, exquisite, breathe, survive and woods. Tá bom? Quando você nesse exercício que foi feito, você tinha que relacionar esse vocabulário com a definição, né? O significado. Mesmo que você tenha dificuldade em compreender algumas palavras em inglês, algumas palavrinhas vão te dar dicas de qual é a definição daquela palavra em inglês, tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, aí, rainforest significa a forest in a tropical area that receives a lot of rain. Então aqui eu tenho forest, que é floresta, que todo mundo sabe, e aí eu tenho a palavra rainforest. E aqui na definição tem a palavra rain, que significa chuva. Ou seja, a floresta em uma área tropical que recebe muita chuva, que é o caso da Amazônia, por exemplo. É uma floresta tropical. Por que tem esse nome? Porque está entre os trópicos, né? E geralmente as florestas que estão entre os trópicos, trópico de Câncer, Capricórnio, são as florestas que têm maior incidência de chuvas, é alta umidade, né? Aí é só prestar atenção. Mesmo que você não soubesse o que significa toda essa definição aqui, ó, é só ver que na palavra tem rain e aqui tem a palavra rain. Isso aqui já te ajudaria a responder. Under threat significa sob ameaça, né? Porque nos textos que a gente trabalhou fala-se muito dessa questão de espécies que estão em ameaça de extinção. Então nós temos aí likely to be harmed or damaged or to stop existing, ou seja, propenso a ser danificado, prejudicado ou até mesmo deixar de existir, né? Então, quando fala assim, por exemplo aqui no DF, né, devido às queimadas, aí nós temos aqui muitas espécies próprias do cerrado, né? Por exemplo, lobo-guará is under threat, ou seja, o lobo-guará está em risco de extinção, está sob ameaça de extinção, porque não se reproduz com frequência e tem as queimadas, né, na parte onde ele vive e tudo mais, tá bom? Illness. Ill significa doente, né? Então quando fala illness, isso aqui é o sufixo que transforma no substantivo, doença. E aí nós temos o significado que seria disease, que também é doença, tá bom? Sickness também seria um significado para essa palavra. Agora, o que dá muito trabalho aqui, por exemplo, exquisite, que é um falso cognato. O que é um falso cognato? Palavras que são semelhantes a palavras que existem no nosso idioma, mas que têm significados totalmente diferentes. Se eu fosse pegar essa palavra aí, exquisite, o que seria mais próximo dela na língua portuguesa seria esquisito, né?
Só que exquisite não tem nada a ver com esquisito, estranho. Significa exótico. E exótico tem um sentido positivo. Exótico é algo que é muito belo, que é tão belo que aquele tipo de beleza não é encontrado em lugar nenhum. É um tipo de beleza rara, exótica, que não é muito comum. Então, exquisite significa very beautiful, muito belo, muito bonito. Tá bom? Então, não é esquisito. Tá bom? É um falso cognato. Breathe. Aí nós temos aí inhale, exhale. Inhale significa inalar. Exhale, exalar. Ou seja, inhale, exhale. Inalar, exalar. Ou seja, é o simples ato de respirar. Tá bom? Então, breathe significa respirar. Survive. Isso é uma palavra comum até. Significa sobreviver. Mas como é que seria a definição dessa palavra em inglês aí? Continue to live or exist. Ou seja, que continua a viver ou existir. Então, sobreviver. E por último, woods. Woods, mesmo que você não se lembre, por exemplo, tem aquele desenho animado muito popular, que ainda é popular também, né? É do Pica-Pau. Se você ver na abertura do desenho do Pica-Pau, está escrito Woodpecker. Aí wood, no caso, o termo se refere à madeira também. Mas wood também significa a árvore em si, ou um conjunto de árvores, né? A gente fala woods. Então, onde é que tem uma área com várias árvores? Né? Então, está falando aqui, an area of land covered with trees and wild plants. Aqui teria a palavra plants, que seria plantas, né? Ou seja, uma área que é coberta por árvores e plantas selvagens. Mas, basicamente, o principal é que tem as árvores. Aí, por isso, woods, que tanto significa madeira como as árvores em si. Okay? Então, o vocabulário que vai cair aí na prova é basicamente esse. Nós também temos aí os first and second conditionals. Primeiro e segundo condicional, orações condicionais. Para quem não se lembra, first conditional expressa uma ação que é possível de acontecer no futuro desde que uma condição seja atendida. Tá bom? Então, por isso que é a oração condicional. Para que tenha um resultado, uma consequência, determinada condição tem que ser atendida. Então, por exemplo, qual é a estrutura aí? Nós temos o if. Esse if aqui é o que determina que é a oração condicional. Significa se. E ele, no first condition, ele sempre fica no simple present. O resultado, aquilo que provavelmente vai acontecer, se essa condição for atendida, né, estará no futuro com o will. E lembre-se, o will vai ser utilizado com o verbo no infinitivo sem o to. Esse to é que é a partícula de infinitivo na língua inglesa. Por isso que a gente verb to be. Verbo ser ou estar. Mas aí quando a gente coloca ele no futuro, esse to, to, ele desaparece. Então, só recapitulando. A frase que tem o if é a minha conditional clause, oração condicional. E o resultado, a consequência, aquilo que provavelmente vai acontecer desde que a condição seja atendida, eu chamo de main clause, que é a oração principal, que vai indicar o resultado. Então, por exemplo, aí, coloquei: If you study hard, you'll be in high school next year. Se você estudar muito, se você estudar bastante, aí é o que eu tenho o verbo study que está no presente. Essa é a condição, porque tem o if. Se você estudar bastante. E aí qual será a consequência, o resultado? You will be in high school next year. Você estará no ensino médio ano que vem. E aí nós temos o will seguido do verbo to be, só que aí ele fica no infinitivo sem o to. Então não vai ser will to be, simplesmente will be. Você estará no ensino médio ano que vem. O outro tipo de oração que nós estudamos é o second condition. Esse aqui já é diferente. O first condition é algo que é provável de acontecer, possível de acontecer. Agora, quando eu falo de second condition, eu estou falando de situações imaginárias ou hipotéticas, seja no presente ou futuro. É uma hipótese, tá bom? Qual é a estrutura? A estrutura muda um pouco. Eu uso if, mais o simple past, o verbo tem que estar no passado simples, e aquilo que hipoteticamente vai acontecer tem que estar no past future, né? Que seria o futuro do pretérito com would. E também o would, da mesma forma que o will, ele é utilizado com verbos no infinitivo sem o to. Então lembre-se,
o if mais simple past vai ser a oração condicional do second condition. E aquilo que a hipótese, a situação imaginária, vai ser a main clause, indicando o resultado, a hipótese. Lembrando que tem que ser com would, mais o verbo no infinitivo sendo to. Então, coloquei aqui, por exemplo, if I were the president, I would help the poor. Se eu fosse presidente, eu ajudarei os pobres. Então, aqui eu tenho o were, que é o passado do verbo to be. Se eu fosse o presidente. E aí, a situação, já que eu estou falando de uma situação hipotética, porque eu não sou, é uma hipótese apenas, aí qual seria o resultado? I would help. Aí aqui eu tenho would, mais o verbo help, ajudar. Sem o to. Tá bom? Então vamos ver como é que isso aí ocorre lá em exercícios. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 frases para a gente completar com esses 3 verbos. Lembrando, os 3 verbos eles não estão conjugados, que é o verbo desaparecer, preservar e ver. Lembra, eu posso ter que colocar ele no presente, posso ter que colocar ele no passado, posso ter que colocar no futuro com will, se for a ação principal, ou no past future com would, se for a ação principal de uma oração do tipo second condition. Então vamos lá. Como é que eu sei aqui de que forma vou colocar? Eu tenho que ver a frase inteira. If. Todas que têm if, né, como eu mencionei anteriormente, são as orações condicionais. Então eu tenho a oração condicional, o que vem depois da vírgula é o resultado. Olha só como é que está o meu resultado aqui. Entire ecosystems will be affected. Se o meu resultado, minha consequência, está no futuro com will, quer dizer que isso aqui é um tipo de first condition. E no first condition, a oração condicional, aquela que tem o if, tem que estar no simple present, presente simples. Então, keystone species são espécies importantes, cruciais, relevantes. Então, o verbo aqui que eu usaria seria o verbo preservar. Ele está dizendo aqui, se nós não sei o que, espécies relevantes, ecossistemas inteiros serão afetados. Para um ecossistema inteiro ser afetado, eu tenho que preservar ou não preservar? Aqui eu teria que não preservar, porque se eu preservo, o ecossistema não é afetado, ele vai continuar existindo normalmente. Então, para ele ser afetado, eu tenho que fazer o oposto, não preservar. Então, aqui eu tenho uma frase negativa no presente. Então, vai ficar don't preserve. Se nós não preservarmos espécies relevantes, ecossistemas inteiros serão afetados. Na próxima aqui, nós falamos das abelhas, bees, né? Se as abelhas não sei o que, nós não teríamos muitas plantas para nos alimentar, né? Porque vocês sabem que a polinização é feita pelas abelhas. Então, os alimentos que nós ingerimos, todos eles dependem das abelhas, muitos deles. Então, para que nós não tenhamos... Aí aqui, ó, if é a oração condicional, né? Essa que vem depois da vírgula é o resultado. Tá vendo que aqui tem would? Então, se tem would no resultado, é uma second condition. E lembre-se, quando eu tenho second condition, a minha oração condicional tem que estar no passado simples, simple past. Então, o verbo que eu colocar aqui, que não é mais o preserve, só sobrou disappear, desaparecer, e see, que é o ver. Tem que estar no passado. Então, para que as plantas... Para que nós não tenhamos mais plantas, as abelhas têm que desaparecer. Só que lembre-se, então vou usar o verbo disappear, mas como é second conditional, essa oração condicional tem que estar no passado. Então esse verbo aqui, disappear, tem que estar no passado. Então vai ficar disappeared. Olha o ED aqui para indicar que está no passado. Então se as abelhas desaparecessem, passado, não teríamos muitos vegetais, muitas plantas para nos alimentar. E aí eu sei que o see, que é o verbo que sobrou, vai na letra na próxima aí, né? Que seria a letra C. Mas, ó, tá vendo que tem 2 espaços? Por que isso? Aqui, ó, minha oração, aqui ao contrário das primeiras, a minha oração condicional ela está completa. If ivory tree corals are healthy, que significa se os corais árvore de marfim, que são aqueles corais que parecem um galho de árvore branco, que são muito comuns em algumas regiões do planeta.
Então ele está falando, se os corais forem saudáveis, aqui eu tenho are, que é o verbo to be, e ele está no presente. Se eu tenho uma oração condicional que está no presente, quer dizer que ela é first conditional. E no first conditional, o resultado dessa condição vai ser no futuro com o will. Aí o que a gente viu lá no slide anterior? Que o will ele tem que ser seguido do verbo sem a partícula to. Por isso que tem dois espaços, porque um eu coloco o will e no outro eu coloco o verbo se, para indicar que está no futuro. Então, se os corais estiverem saudáveis, então você provavelmente terá uma abundância de espécies de peixes nos recifes de corais. Tá bom? Próximo e último conteúdo, que são as conjunções, os conectores. Aqui eu botei 3, que são... Por que eu coloquei esse exercício aqui? Porque ele tem 3 conectores que têm ideias totalmente diferentes. Additionally, como o nome já está dizendo, da ideia de adição, acréscimo. On the other hand, da ideia de contraste. Lembre-se, contraste é sempre de ideias diferentes ou opostas. Se eu tenho ideias positivas ou semelhantes, ou ideias negativas e semelhantes, eu não posso usar contraste. Tá bom? E to conclude, o nome já está dizendo, para concluir, ou seja, quando eu concluo uma ideia. Então, na primeira fase aí, ó, isso aqui é a respeito de um texto que foi trabalhado sobre as diferenças de livros impressos e e-books, que são os livros digitais. Aí tinha um artigo que falava assim, aí o autor do artigo disse que ele ama o cheiro de novos livros impressos. E essa é a primeira frase. Aí tem aqui onde você colocaria o conector. Aí ela diz, que é uma mulher, né? Ela diz que não há nada melhor que uma prateleira, uma estante cheia de livros. Então, ó, primeiro ela diz que adora o cheiro dos livros. É um ponto positivo, de acordo com a autora, né? E que também ela ama uma prateleira, que não há nada melhor que uma prateleira, que uma estante cheia de livros. Então, aqui eu tenho 2 coisas que a autora gosta a respeito do livro. Então, são 2 ideias semelhantes. Então, se são ideias semelhantes, eu não posso usar on the other hand. Aqui eu já posso excluir. Se eu tenho ideias semelhantes, eu uso sempre um conector que dá a ideia de adição. Ou seja, eu tenho uma ideia positiva e eu acrescento outra ideia positiva. Se fosse 2 ideias negativas, também seria o additionally, porque tem que ser ideias semelhantes. Então aqui, na primeira, vai ser additionally, ou seja, a autora do artigo diz, né, que ama o cheiro de livros novos. Além disso, ela diz que não há nada melhor que uma estante cheia de livros. Tá bom? Agora, no próximo aí, tem um espaço, né, para o conector. The author says that deciding which one is better, print books or e-books, is a personal matter. Ou seja, a autora diz que decidir qual é melhor, livros impressos ou digitais, é uma questão pessoal. Isso aqui dá a ideia de que ele está terminando o texto e resumindo aquilo que foi abordado no texto que ele explicou a diferença de livros digitais e impressos, né? Que apesar de falar de pontos positivos e negativos de cada um, no final das contas, é uma escolha pessoal. Tem gente que vai preferir um, tem gente que vai preferir outro, mesmo ambos apresentando vantagens e desvantagens. Então aqui eu uso to conclude, ou seja, concluindo, ou seja, para concluir, a autora diz que decidir qual é melhor, livros impressos ou digitais, é uma questão pessoal. E por último aí, o que sobrou, que é on the other hand, que lembra, é para contraste de ideias opostas. Olha só o que ele fala. A autora ama a ideia de uma prateleira cheia de livros, uma estante cheia de livros. Isso é uma ideia positiva em relação a ela. Agora, a outra frase. Algumas pessoas acham que livros ocupam muito espaço. Isso aqui é um ponto negativo do livro. Então, ela gosta de uma estante cheia de livros, ponto positivo para ela, mas tem outras pessoas que não gostam porque acham que ocupa espaço, ponto negativo. Então, ideias opostas. Ideias opostas só pode ser contraste. E o único conector aqui que dá a ideia de contraste é o on the other hand. Ok? Basicamente é isso, meus abençoados. Então estudem bastante. Prova aí segunda-feira. Aproveita esse final de semana. Dá uma olhada aí no vídeo. E até a próxima.